Graça e paz. Hoje nós vamos fazer um vídeo falando um pouquinho a respeito do sacrifício de Isaac. Isaac é uma tipologia de Jesus Cristo. Um tipo, né? Você vai entender isso bem através desse vídeo. E a Bíblia, né, ela reservou poucos capítulos, né, para falar sobre Isaac. Mas são capítulos assim muito profundos que dá para nós entendermos bastante sobre Isaac. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do sacrifício de Isaac. Nós conhecemos bem a história de Abraão, então nós vemos que Abraão, né, ele é chamado pai da fé, e realmente ele é o pai da fé, né? Um homem que sai de uma terra e vai para uma terra que ele não sabia onde era, não sabia como seria, ele simplesmente foi, largou toda a sua parentela, e ele foi para a terra que Deus falou assim, vai para a terra que eu vou te mostrar. Deus nem falou com ele onde era a terra, que terra era, né? E quando ele chega ali, ele, com 75 anos, né, quando acontece o chamado dele, e Deus promete que daria para ele, né, um filho, que a descendência dele, né, seria numerosa como a estrela do céu, como a areia do mar. E isso só acontece, né, dele ter o filho da promessa, quando ele já está com 100 anos. Ou seja, foram 25 anos se passaram para que a promessa de Deus se cumprisse na vida dele. Muitas vezes a gente pensa assim, nossa, Deus está demorando, nossa, Deus está atrasando. Deus não demora, Deus não atrasa, Deus atua, Deus age na hora certa. E tudo que está na Bíblia tem um porquê, tem uma lição para nós entendermos, né, que o nosso tempo, nós vivemos um tempo muito acelerado. Nós queremos tudo para ontem, né? Nós vivemos o tempo cromos, mas o tempo de Deus é o Kairos de Deus. É o tempo, né, como, imagina o tempo na eternidade. A eternidade não tem dia, não tem hora, não tem relógio, é eternidade. E é interessante que a Bíblia diz, né, que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Até estava fazendo essa pergunta para os meus alunos de seminário, por que o homem não viveu 1000 anos, né? O que viveu mais tempo foi Matusalém. Matusalém viveu 969 anos. Foi o homem que viveu mais na terra, mais tempo nessa terra. Por quê? Porque naquela época acontecia o quê? A palavra de Deus, Deus falou lá no Jardim do Éden com o homem assim, no dia que você pecar, você vai morrer. O homem pecou. E fisicamente ele não morreu naquele dia, ele morreu espiritualmente no mesmo dia do pecado, porque no mesmo dia ele foi separado de Deus, ele foi expulso, né, do jardim. Mas nós sabemos que o homem, o físico, ele não morreu no mesmo dia, no nosso tempo, não foi no mesmo dia, né, mas no tempo de Deus, porque para Deus um dia não é como 1000 anos, então ninguém viveu 1000 anos. Porque o Senhor disse, no dia que você pecar, nesse mesmo dia você vai morrer. Deus estava falando do dia dele, que para ele um dia é como 1000 anos. Então ninguém viveu 1000 anos, porque Deus é fiel à palavra dele. Ele disse que no mesmo dia como pecasse, ele ia morrer. Então ninguém chegou à idade de 1000 anos, porque ninguém passaria de um dia para o outro. Ele falou, é no mesmo dia. Então nós temos que entender a diferença do tempo de Deus para o nosso tempo. E às vezes nós queremos tudo para ontem. Mas tudo tem um tempo determinado. E nós vamos entender aqui agora um pouquinho sobre o sacrifício, né, de Isaac. Quando Deus pede a Abraão que sacrificasse Isaac. Está em Gênesis 22, capítulo 22. Fala assim, e aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão, né, e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, guardou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque seu filho, e cortou a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Aí vai falar que ao terceiro dia chegaram lá. Aí o verso 6 fala assim, tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai,
e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha, amarrou a Isaque, seu filho, deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estende a tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, se não me negaste o teu filho, teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelo seu chifre no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Aqui nós podemos ver o que? A imagem, né, do pai entregando o seu filho. O mesmo que Deus fez, né, por nós. Deus entregou o seu filho, o seu único filho, para morrer na cruz do Calvário por nós. Abraão, Deus fala com ele assim: Abraão vai e oferece Isaque. Abraão não questionou. Sabe por quê? Porque Abraão cria. Abraão era o pai da fé. Abraão é o pai da fé. E aqui em Hebreus fala bem assim. Deixa eu achar aqui. Hebreus 11, o versículo 17 fala assim: e pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera a promessa ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso até dentre os mortos para o ressuscitar. Então Abraão, ele sabia, e ele sabia que o que Deus fala, Deus faz. Né? Ele sabia disso, ele já tinha experiência com Deus. E ele já sabia que Deus tinha falado com ele que de Abraão dele, né? De Isaque, seu filho, ele teria uma descendência tão numerosa como a estrela dos céus, como a areia do mar. Então ele sabia: mas o Senhor prometeu que nele vai ser bendito todas as nações, que através dele, né, vai haver uma grande descendência, que essa grande descendência vai vir através de Isaque. Então o que ele acreditava? Ele acreditava que Deus poderia da cinza ressuscitar Isaque. Por quê? Porque o sacrifício, ele era totalmente queimado. Por isso que tinha a lenha. O fogo, né? Ele era totalmente queimado. Então a Isaque, se fosse lhe oferecido, e se esse pensamento dele estivesse correto, Isaque, ele se tornaria cinza. Isaque se tornaria cinza, porque era o sacrifício. E o sacrifício, então, ele era totalmente queimado. Então, e o que nós vemos? Isaque não questiona, ele entrega o seu filho. Mas também Abraão não questiona, ele entrega o seu filho, como Deus entregou Jesus. Só que nós também temos que entender que Isaque também se entregou. Por quê? Porque aqui a Bíblia fala assim, né, que ele era um moço. Fala assim: disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento. Eu e o moço iremos até ali. Ele chama Isaque de moço. Só que Isaque, ele tinha mais ou menos a idade entre 20 e 27 anos. Nós vemos depois Isaque casando com 40 anos. Então, enquanto ele ainda não era casado, era um moço. É como nós, tem um filho, né, às vezes tem 30 anos. O meu menino, a minha menina. Né? Então, era um moço. Mas ele tinha mais ou menos essa idade. Não era uma criança. Ele não era uma criança. Tanto que aqui não fala criança, né? Fala o moço. Então ele tinha mais ou menos essa idade. E ele, quando questiona para o pai: pai, né, eis aqui a lenha, o fogo, mas cadê o cordeiro? Aí Abraão diz, né, Deus proverá para si o cordeiro. E foi Deus que proveu mesmo para si o cordeiro. E o interessante, que aqui no verso 6, fala assim: tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque. Olha como esse sacrifício é a figura do sacrifício de Cristo. Abraão subiu o monte Moriá, carregando a lenha na qual ele seria sacrificado.
na qual, né, se colocaria o fogo para queimar o seu corpo. A mesma coisa, Jesus sobe o monte Gólgota, carregando a cruz. Isaac carrega a lenha. Jesus também carrega o madeiro, para ser sacrificado nesse madeiro. E é interessante que às vezes a gente pensa assim, Jesus ele era carpinteiro, ou seja, ele trabalhava com madeira. Ele trabalhava com madeira o tempo inteiro. E será que, né, quando ele estava ali trabalhando, mexendo ali, trabalhando com aquelas madeiras, vinha na mente dele, né, o sacrifício, a última madeira que ele teria que carregar, porque como Deus ele sabia que ele, para que ele veio. Ele sabia exatamente o que aconteceria com ele. Ou seja, o emocional dele, né, ele foi sendo trabalhado desde a infância, desde quando ele começa a trabalhar com seu pai José. Ele trabalha justamente com o material o qual ele seria morto. Interessante, né? E aqui interessante também que Isaac é ele que carrega a lenha, não é Abraão que carrega a lenha. Era ele que carrega a lenha. A lenha também que consumiria o que? O seu corpo. Que consumiria, que seria algo usado para o seu sacrifício. E os dois são sacrificados o quê? No monte. Todos os dois vão para o monte. Isaac, né, vai para o monte lá, para o Monte Moriá. Jesus para o Monte Gólgota, ou Caveira, né, chamado Caveira porque, olhando de longe, parece uma caveira o monte. E Jesus, a mesma coisa acontece com um e com o outro. Então, o sacrifício de Isaac é a tipologia do sacrifício de Cristo. E Isaac é a tipologia de Jesus Cristo. E aí, o que acontece? Na hora que faz tudo ali, ele prepara ali o altar, coloca a lenha, ele amarra, a palavra está se dizendo aqui que ele amarra Isaac sobre a lenha. Isaac se entregou. Você está me entendendo? Porque Isaac ele poderia ter dito assim, meu pai, sabe quantos anos mais ou menos Abraão tinha aqui? De 120 a 127 anos. Isaac tinha 20 e poucos anos. Isaac poderia ter saído. Isaac poderia não ter aceitado aquele sacrifício. Isaac poderia ter dito, eu que vou ser o sacrifício, eu que vou estar aí amarrado? O Senhor vai me matar? Não, Senhor. Ele podia dizer para Abraão, olha Abraão, olha meu pai, isso aí é a sua fé. A sua fé não é a minha fé. Isso aí eu não tenho nada com esse negócio aí não. Eu não vou. Mas ele era o tipo de Cristo. Ele se entregou. Ele permitiu. Ele permitiu. Ele permitiu. Talvez se ele fosse uma criança, né? Ele não teria maturidade para entender e sairia correndo ali naquele monte. Mas ele já era um homem. E ele se permitiu, ele se entregou, como Jesus Cristo fez. Agora imagina a dor que Abraão estava sentindo, vendo seu filho, seu único filho ali, ele mesmo, pegando o cutelo, que é uma machadinha, para esfolar, né, o filho ali, matar o filho ali, para que o sangue dele fosse derramado ali, e para que ele fosse, como que ele estaria ali vendo o corpo do filho ser consumido. Abraão foi poupado, né, dessa dor. Mas e Deus? Deus não. Deus foi poupado? Não. Jesus, ele passou por tudo. Ele foi o sacrifício. E o interessante aqui, que no versículo 12, não no 13, quando Deus fala para Abraão, né? Abraão, ainda chama ele 2 vezes, porque ele viu que ele estava mesmo com o cutelo e que ele ia realmente matar Isaac. Por quê? Porque ele cria que Deus o ressuscitaria das cinzas, que Deus poderia ressuscitá-lo. Porque ele sabia que era em Isaac que estava a promessa, que Deus não ia tirar dele aquilo que ele deu. Deus nunca toma aquilo que ele nos dá. E aí, no verso 13 fala assim, então levantou Abraão os seus olhos
e olhou, e eis um carneiro de trás dele. Irmãos, aqui no verso 7, Isaac ele fala assim: onde está o cordeiro para o holocausto? E aqui no 13 fala que então levantou Abraão seus olhos, olhou, e eis que um carneiro de trás dele, travado pelo seu chifre no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Ou seja, qual que é a diferença do cordeiro para o carneiro? A diferença do cordeiro é que o cordeiro, ele é um animal, até 1 ano de idade ele é chamado de cordeiro. Até 1 ano. Já o animal adulto, ele é chamado de carneiro. O cordeiro é o animal até 1 ano de idade. Passou de 1 ano, já é o carneiro. O carneiro é o quê? Já é um animal adulto, já é um animal maduro, já é um animal experimentado. E o que a palavra de Deus nos fala através de Jesus? Através de Isaías sobre Jesus. Isaías 53:3 fala assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem o homem escondia o rosto, era desprezado e não fizeram dele caso algum. Ou seja, aqui está falando que ele era um homem de dores, experimentado, ou seja, um homem maduro, experimentado. E o carneiro era um animal maduro, um animal experimentado, um animal adulto. E naquela hora, então, Jesus, ele o quê? Ocupa o lugar. Ele ocupa agora o lugar de Isaac. No lugar do cordeiro agora é colocado o quê? O carneiro. Jesus Cristo. Então, todo esse sacrifício é a tipologia do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. É Deus mostrando para nós desde o início, desde o Gênesis, como seria o sacrifício de Jesus. E Isaac prefigura exatamente a pessoa de Jesus Cristo. Na ceia, na ceia judaica, e tem 3 pães ázimos, quando eles vão comemorar a ceia. Um pão, eles falam que é o pão de Abraão. O outro pão é o pão de Isaac. E o outro pão é o pão de Jacó. Só que o pão que eles comem ali, o pão que Jesus pegou e partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, é justamente o pão de Isaac. Era o pão de Isaac. Porque Isaac prefigura o sacrifício de Jesus. Amém? Espero, que você tenha entendido. Próximo vídeo eu quero falar a respeito do casamento de Isaac, que prefigura o casamento de Jesus com a igreja, que prefigura o casamento, do noivo com a noiva, as bodas do Cordeiro do Senhor. Que Deus te abençoe, espero ter te ajudado a entender um pouquinho, sobre isso aqui. E se você gostou, compartilhe o vídeo, deixa seu like, tá? E que Deus te abençoe poderosamente.